Olá, querido amigo, querida amiga aqui do canal, seja muito bem-vindo. Bem, como um povo de Deus, quando abrimos a palavra de Deus para compreendermos o significado do juízo, nós entendemos que, acima de tudo, Deus é quem é o réu. Isso está muito claro, assim como está em outras lições, porque houve uma acusação no céu de que Deus era injusto, de que ele só queria a glória para si mesmo, que ele só queria a adoração dos seres criados, que ele era egoísta e que ele não fez com que as suas criaturas fossem livres. E então, há necessidade de contrapor esses argumentos. E então, quem vai testemunhar a favor de Deus neste caso? Quem vai demonstrar que realmente a cena do juízo é a cena que mostra que realmente Deus está sendo julgado e nós somos testemunhas, somos a prova de que realmente o governo de Deus é justo, de que Ele não é um Deus arbitrário. Ele fez as suas criaturas livres para que o possam adorar. Sabe, nós podemos parar e compreender que para que alguém possa amar a outra, a pessoa precisa ser livre para escolher. Ela precisa ser livre para tomar essa decisão de amar ou rejeitar. Agora, se Deus nos criasse como robôs, é óbvio que estaremos simplesmente a obedecer porque fomos formatados assim. Mas não, somos seres livres que podemos amar, que podemos glorificar nosso Deus. Mas como é que o juízo para nós é uma coisa boa? Bem, há outro aspecto bastante importante que, como o pecado entrou no mundo, houve necessidade de que houvesse também alguém que tomasse lugar por nós. E Cristo fez isso, pois a salvação, ela veio através desse ato de Cristo de se entregar em favor do homem. A culpa que nos cabia foi recaída sobre Cristo, ou recaída sobre Ele. E quando nós estudamos Isaías capítulo 53, nós compreendemos perfeitamente que o cordeiro ele foi levado a matadouro, como ovelha foi levado até ali e não abriu a sua boca. Sobre ele foi pesada a cruz que cada um de nós deveríamos levar. Então, queridos, quando nós aceitamos a Cristo, nós experimentamos uma nova vida. Mas quando nós retrocedemos, Deus permite, porque Ele nos fez livres. Mas quando nós escolhemos abandonar Deus, nós nos submetemos sob o juízo do outro, do inimigo. Então, Ele permite que nós ali soframos. E muitas das vezes o inimigo usa seres humanos para nos oprimir, assim como aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel foi muitas vezes oprimido quando virava as costas a Deus, e Deus permitia. Mas não esqueçamos que o povo de Israel tinha também aqueles que serviam a Deus, e muitas das vezes eles também tinham que sofrer porque os outros escolheram abandonar Deus. Então o povo era levado cativo e muitas das vezes sofria opressão, mas o povo era opressivo, aliás, o povo sofria opressão por causa dos pecados de muitos, e eles pagavam também. Os justos pagavam pelos injustos, ao fim e ao cabo. É uma nação toda submetida. Então o que acontece ali? É que Deus, quando vê que o seu povo retorna para Ele, clama por Ele, então Ele faz justiça, faz juízo. Então quando nós vamos para o capítulo 7 de Daniel, nós encontramos um chifre pequeno que faz opressão ao povo de Deus. Por quê? Porque muitos do povo de Deus submeteram a esse governo. E então, tanto os bons como os maus sofrem. Mas como os bons estão a sofrer pela pena dos maus, chega o momento que Deus toma posição. Porque houve o clamor dos seus filhos. E conforme lá em Apocalipse descreve, muitas das almas estão debaixo do altar clamando pela justiça. Uma expressão figurativa. Então é ali que o povo de Deus clama a Deus por justiça. E Deus faz justiça. Esse juízo que é feito. E por isso que existe uma boa nova para quem? Para os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Para aqueles que morreram como mártires. Então, o juízo
é usado de misericórdia por Deus em favor daqueles que clamaram pela justiça. Lembra da pobre viúva? Aquela viúva que pedia ao juiz que lhe fizesse justiça, que lhe fizesse juízo contra seu adversário? Sim, o povo de Deus deve clamar, deve ele clamar pedindo justiça. Mas para pedir justiça, ele precisa ter uma vida justa. E essa vida que Deus, através de Cristo, pode nos outorgar mediante o Espírito Santo, mediante a entrega de cada dia. Eis aí as boas novas do Evangelho. Eis aí as boas novas do juízo de Deus. Aliás, outra coisa que precisamos compreender, quando nós vamos para Apocalipse capítulo 14, é que o Evangelho eterno não são três, mas simplesmente o Evangelho eterno. Por quê? Porque o Evangelho eterno, ele começa a ser levado pelo primeiro, segundo e terceiro anjos. Então, é um todo. O Evangelho eterno é um todo. E o Evangelho eterno trata-se da graça de Deus. Trata também do juízo de Deus. Então, o texto diz que vi voar sobre as nuvens do céu como anjo, ou melhor dizendo, vi voar um anjo pelo meio do céu. Sabemos que é símbolo do povo de Deus levando a mensagem. E tinha o Evangelho eterno para proclamar a todos que habitam sobre a terra e toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Eu gostaria de partilhar convosco uns textos de Siona White que nós precisamos compreender o significado da hora do juízo. Em seus ensinos, Cristo mostrou de quão vasto alcance são os princípios da lei pronunciada do Sinai. Ele fez uma aplicação viva dessa lei, cujos princípios permanecem para sempre, a grande norma de justiça, norma pela qual todos serão julgados naquele grande dia em que se assentar o juízo e os livros foram abertos. Que livros? Sabemos que no céu há muitos livros. O livro da vida, o livro memorial, onde estão contidos as boas ações dos justos. O livro, a pena das obras. Tem outros e outros livros. Ali estão narradas todas as coisas que nós fazemos, oculto ou às claras, conforme também Eclesiastes capítulo 12, 13 e 14. Então todos nós, como diz o apóstolo Paulo, iremos comparecer ante o tribunal de Cristo. E como também Daniel diz que iremos comparecer diante do tribunal. E ali serão abertos os livros, Daniel 7, verso 10. Jesus veio para cumprir toda a justiça. E como cabeça da humanidade, mostrar ao ser humano que ele pode fazer a mesma obra, satisfazendo todas as reivindicações dos requisitos de Deus, pela medida da graça que ele concede ao instrumento humano. Ninguém precisa perder o céu. A perfeição de caráter é alcançável por todo aquele que nela se empenha. Isso é a própria base da nova aliança do Evangelho. A lei de Jeová é a árvore. O Evangelho são as perfumadas flores e os frutos que ela produz, conforme está escrito em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 179. E aqui nos diz: eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. E sabemos que o ancião de dias é Deus o Pai. E o fizeram chegar até ele, fizeram Jesus a chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para todas as nações assim o servissem. O seu domínio é o domínio eterno e que jamais passará. Aqui é descrita a cena de Cristo quando ascendeu aos céus e foi levado perante a presença de Deus, conforme Daniel 7, 13 e 14. A vinda de Cristo aqui descrita não é a segunda vinda, não podemos fazer confusão. Não é a segunda vinda à terra. Ele vem ao ancião de dias no céu para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão
dados no final da sua obra como mediador. Agora, Cristo está sentado no tribunal. Ele está sentado como advogado. Ele ali agora intercede. O seu reino agora é o reino da graça que ele vem implementar aqui na terra. E aqui nos diz, é essa a vinda, e não segundo advento, a terra, que foi predita na profecia como devendo ocorrer no fim dos 2300 dias, em 1844. Assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote Jesus Cristo entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus a fim de se dedicar aos últimos atos de seu ministério em favor do ser humano, ou seja, para realizar a obra de juízo investigativo ou juízo pré-advento e fazer expiação por todos os que tenham direito aos benefícios, conforme o que for mostrado. Conforme nós lemos em O Grande Conflito, melhor dizendo, página 420. Eu gostaria de vos convidar para que vocês dessem uma vista de olho nesses capítulos importantes do Grande Conflito. Tem a ver com o santuário, tem a ver com o juízo, tem a ver com o lugar santíssimo, porque ali está a base e o fundamento das nossas doutrinas. Queridos, nós precisamos compreender que o pecado é pecado, quer seja cometido por quem ocupa um trono ou por quem está na posição mais humilde. Vem o dia em que todos os que cometeram pecado farão confissões, embora seja então tarde demais para receberem perdão. Deus espera longamente que o pecador se arrependa hoje. Ele manifesta uma tolerância maravilhosa, mas finalmente precisa chamar o transgressor de sua lei para o acerto de contas. Bem, queridos, não é seguro fechar os olhos e endurecer a consciência de modo a não ver nem reconhecer os pecados. Devemos refletir sobre as instruções que temos em relação ao caráter odioso do pecado, a fim de poder verdadeiramente nos arrepender de nossas transgressões e confessá-las. Este é o nosso alvo. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério. Queridos, temos que buscar a Deus. Temos que viver permitindo que Ele venha transformar a nossa vida. O juízo e a misericórdia de Deus. Como podemos compreender isso? Aqueles que não se dão conta da malignidade do pecado não são capazes de apreciar o valor da expiação e a necessidade de serem purificados de todo o pecado. O pecador se mede por si mesmo e por aqueles que, como ele, são pecadores. Não olha para a pureza e a santidade do Cristo. Mas, quando a lei de Deus traz convicção a seu coração, ele diz como Paulo: houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri, conforme Romanos 7, 9. Queridos, Deus criou o ser humano para a sua glória. Ele não pode e não quer tolerar a presença do pecado em seu domínio. Olhem para cima, meus irmãos. Será que o Evangelho perdeu o poder de impressionar corações? Será que o Evangelho perdeu o poder de transformar vidas? Será que Cristo, aquele mesmo Jesus que andou aqui na terra, levando homens e mulheres ao segui-lo, a se entregarem, a mudarem de vida, já não tem o mesmo poder para transformar, para mudar vidas? É pelo fato de que a influência regeneradora do Espírito de Cristo se apegou, ou melhor dizendo, se apagou, que os corações não são purificados, santificados e preparados para o Espírito Santo? Não.
A espada do Espírito, a palavra de Deus, vivo, ainda está conosco, mas precisa ser empunhada com zelo. Por seu poder vivo, estimulante, encontrará caminho aos corações. Que terrível relatório a humanidade terá que enfrentar no último dia, uma vez que a maioria dos homens recusou a incalculável oferta, rejeitou o mais precioso dom que Deus podia oferecer. De Cristo que nos advém todas as bênçãos que usufruímos. Vida, saúde, amigos, inteligência, felicidade, nós os possuímos por meio dos méritos de Cristo apenas. Oh, quem me dera que jovens e adultos compreendessem que tudo lhes vem por meio da virtude da vida e morte de Cristo. E reconhecessem eles o direito de propriedade de Deus. Não podemos esquecer isso. Queridos, o caráter que cultivamos, a atitude de assumirmos hoje, está fixando o nosso destino futuro. Estamos todos fazendo uma escolha, seja para estar com os bem-aventurados na cidade de luz, ou para estar com os ímpios fora da cidade. Os princípios que governam nossas ações na terra são conhecidos no céu, e nossos atos são finalmente anotados nos livros de registro. Ali se sabe se o nosso caráter é segundo o caráter de Cristo. Queridos, é tempo de nós analisarmos a nossa vida. Ele nos deu a vida por sua graça, conforme Efésios 2, 1 e 4 e também a 9. Ele nos libertou do poder de Satanás, Efésios 2, 2, queridos. Ele mudou nossas obras. Ele nos deu poder para vencer. Ao condenar o pecado e salvar o pecador na cruz, Jesus revelou-se justo e justificador daquele que nele crê. Conforme Romanos 3, 23, queridos. Precisamos compreender isso. Precisamos viver para testemunhar. Queridos, há uma cena magnífica que precisamos ver. Os que se colocam sob a direção de Deus para serem guiados por Ele, hão de compreender a sucessão dos acontecimentos que Ele ordenou. Devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes movimentos de reforma e compreender o avanço dos acontecimentos ao ver as nações se mobilizando, melhor dizendo, para o combate final do grande conflito, queridos. Se há necessidade de mais profundo estudo da palavra de Deus, esse tempo é hoje. De maneira especial, os livros de Daniel e Apocalipse merecem nossa atenção, como nunca antes. Passar uma hora meditando nas cenas do Calvário é nosso dever hoje. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para os últimos dias. As predições do Apocalipse, que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Essa profecia deve ser estudada agora, com empenho pelo povo de Deus, e também deve ser compreendida claramente. Ela não encobre a verdade, mas nos previne com certeza, com clareza, revelando o que haverá no futuro. As mensagens solenes, meus queridos irmãos e amigos, que foram dadas e em sua ordem no Apocalipse, devem ocupar primeiro lugar na mente do povo de Deus. Um cuidadoso estudo da realização do propósito de Deus na história das nações e na revelação das coisas que estão por acontecer nos hão de ajudar a dar o devido valor
as coisas visíveis e invisíveis e aprender qual é o verdadeiro objetivo de vida. Dessa forma, considerando os acontecimentos do tempo à luz da eternidade, podemos, assim como Daniel e os seus companheiros, viver pelo que é verdadeiro, nobre e perdurável. E aprendendo nesta vida os princípios do reino do nosso Senhor e Salvador. Esse abençoado reino que deve durar para todo sempre. Podemos estar preparados em sua vinda para entrar com ele na posse desse reino. Queridos, nós precisamos compreender essas cenas, estar preparados para poder responder com temor e mansidão a qualquer um que pedir a razão da fé que há em nós. Esse é o nosso dever. Queridos, o trono do ancião de dias nos chama a atenção hoje. Um ser celestial glorioso, Deus o Pai. O seu trono, conforme é descrito em Apocalipse 4, verso 2, deve remeter a nossa atenção. Nossa mente deve estar devotada agora para aquele lugar. Para mais além, no lugar santíssimo. Os remidos adorando o glorioso Deus. Os remidos adoram o glorioso Criador. Uma maravilhosa notícia é que os remidos louvam a Deus pela salvação na hora do juízo. Queridos, tempos estão a chegar em que nós devemos dobrar os nossos joelhos, buscando a Deus pela fé. Olhemos para o arco-íris que está ao redor do trono, tendo atrás de si a nuvem de pecados confessados. O arco-íris da promessa é uma certeza a cada pessoa humilde, contrita e crente de que sua vida é uma com Cristo e de que Cristo é um com Deus. A ira de Deus não cairá sobre alguém que nele procura refúgio. Deus mesmo declarou: quando eu vir o sangue, passarei por vocês. Passarei por alto. Conforme Êxodo 12, verso 13. O arco estará nas nuvens. Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que fiz convosco. Conforme Gênesis 9, verso 16. Precisamos enfrentar nesta vida provas terríveis e fazer sacrifícios dispendiosos, mas a paz de Cristo é a recompensa. A paz que excede todo entendimento. A minha graça te basta. Tem havido tão pouco desprendimento, tão pouco sofrimento por amor a Cristo, que a cruz é quase inteiramente esquecida. Devemos ser coparticipantes de Cristo em seus sofrimentos, se quisermos nos sentar em triunfo com Ele no seu trono. Enquanto preferimos o caminho fácil da transigência própria e nos amedrontarmos com a abnegação, nossa fé nunca se firmará. E não podemos conhecer a paz de Jesus nem a alegria que provém do sentimento da vitória. Queridos, os mais exaltados daquela multidão de remidos que estão em pé diante do trono de Deus e do Cordeiro, vestidos de branco, conhecem a luta necessária para vencer. Pois vieram da grande tribulação. Aqueles que se renderam às circunstâncias, em vez de se empenharem nesse conflito, não saberão como ficar em pé naquele dia em que a angústia atingirá todas as pessoas. E ainda que Noé, Jó e Daniel estivessem na terra, não conseguiriam salvar nem filho nem filha. Muitas vezes nós achamos que a devoção do meu marido, a devoção da minha esposa, a devoção da minha mãe, a devoção dos meus filhos hão de me salvar. Não. Queridos, não.
Porque Deus não levará ninguém para o céu que não queira ir. Deus não levará ninguém que não queira habitar na celeste cidade, com os remidos, viver a paz. Se Satanás não quis mais estar na presença de Deus, inventando todo aquele mistério que parecia ser mistério para os anjos, não quis mais estar na presença de Deus, muito menos os homens ímpios quererão permanecer ali. E Deus, por sua misericórdia, não permitirá que nenhuma alma que não queira estar com Ele esteja ali. Queridos, assim também está um pouco Daniel, Jó, Noé, ainda que vivessem hoje, não poderia salvar nenhum filho deles. Conforme Ezequiel 14, 14 e 20. Pois cada um deve livrar sua vida de acordo com a integridade de seu caráter. Basta. Eu gostaria de terminar com essas palavras. Escutem as suas vozes ao cantarem exaltadas hosanas, agitando as palmas de vitória. Música melodiosa ecoa pelo céu ao entoarem a melodia destas palavras. Digno é o Cordeiro que foi morto e ressurgiu para sempre. Ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E o exército angelical, anjos e arcanjos, querubins, cobridores e serafins, gloriosos, ecoam o coro daquele cântico